Estamos de volta. Chaves, se falando de um mundo mais evoluído, como se comenta tanto, principalmente dentro das religiões, sobre a transformação do planeta, nós sabemos que a ciência e a tecnologia está muito avançada nesses mundos mais evoluídos, que é o que a gente tem de conhecimento também. Tanto que se fala na telepatia mais claramente usada, mais fortemente usada, e a evolução da ciência como está se vendo agora, através de tecnologias mesmo. Então, eu pergunto, será que nessa situação a Bíblia fica assim somente como uma história guardada no tempo? Não, Uma vez que o planeta Terra já está engateando para o mundo de regeneração. A Bíblia fala em outros mundos, né? Isso é muito importante. Jesus fala que há outras moradas Sim. na casa do Pai, que é moradas com seres inteligentes. E ele fala também, e eu tenho outro rebanho, não só esse aqui. Eu tenho que cuidar de outro rebanho, de outro aprisco, né? Diz o texto, algumas traduções. Mas então, hoje é sensato, é lógico, e podemos dizer é científico, embora a ciência não tenha uma prova concreta de que existem outros mundos com seres humanos, com seres inteligentes, superiores a nós e também inferiores podem existir. Porque se nós pensarmos que só existe esse mundo aqui com seres inteligentes, com os seres humanos, é fazer muito pouco de Deus. E se Deus é onipotente, é onipresente, Deus é o máximo no sentido de perfeição, tudo nele, todos os seus atributos são infinitos. E se nós falarmos que só existe esse mundo aqui, diminuirmos muito o que Deus é. Tá, mas você acha que a Bíblia vai ficar como se fosse uma história? E a Bíblia, com esse progresso espiritual, científico, ela vai ganhando mais respeito, mas desprendendo-se das interpretações literais. Nós falamos aqui no inferno agora mesmo. Pois é, o inferno, que não é para sempre, é temporário. É claro que o indivíduo não vai pagar mais do que o que ele deve. E, afinal de contas, Deus não cobra nada de nós, porque ele não precisa, mesmo porque, como já vimos em outros programas, não é ele que sofre com os pecados. Quem sofre somos nós. Fala que Deus perdoa é o modo de ensinar para nós que nós temos que seguir o exemplo dele. E, na verdade, ele não perdoa. E a ideia do inferno lá nos países nórdicos não é de fogo. A ideia antiga não é de fogo, mas de gelo, de frio. Então, para eles lá, a ideia do inferno é de fogo, mas um fogo que queima de tão frio que é, porque o frio queima também. Como queima as plantas, por exemplo, né? Nossa E mata. pele. Queima, né? Então, a ideia lá não é já é uma ideia diferente. É uma ideia mais esotérica com X também, porque o espírito não sente frio, né? O espírito ele não tem eu acredito. esse corpo que nós temos, ele é independente do corpo. Ele sofre consequências de coisas erradas que o corpo fez, mas fica como um sonho, né? Uma espécie de um sonho. Mas, na realidade, então, o espírito, ele se livra do corpo aqui, que é um empecilho para ele. A gente fala muito no espiritismo que o espírito liberto da matéria, ele cria asas, né? Ele tem novos conhecimentos, ele vê coisas que quando ele não estava aqui, ele não via. O exemplo está, inclusive, nas obras da codificação de Kardec, quando, por exemplo, alguns espíritos, um exemplo, Santo Agostinho, que tinha ideias completamente diferentes quando ele estava aqui no mundo e que hoje ele as corrigiu. Já não tem mais essas ideias. Por isso ele é um espírito, me parece que o que mais se manifesta nas obras da codificação, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, as ideias de Santo Agostinho são completamente diferentes depois que ele se libertou aqui do corpo. Sim, mas veja bem, uma vez que os planetas estão mais evoluídos, da gente falando inclusive do planeta de regeneração, como foi dito, o espírito também, estando mais evoluído, já vai ter entranhado nele os ensinamentos bíblicos, evangélicos, de Kardec, etc. Então, provavelmente, vai ficando no passado distante uma história de um acontecimento que veio para ensinar a população atual do planeta Terra, talvez. E é isso que eu queria, esse esclarecimento maior. Então, o espírito num mundo melhor, será que ficaria a Bíblia só como uma leve lembrança? Porque ele já sabe o que tem que fazer de certo, melhor, de forma mais fácil, mais abrangente até? A Bíblia, muitos dizem ainda, como a igreja no passado dizia, que ela é a palavra de Deus. Até uma vírgula que está lá, eles querem achar que é Deus que colocou ali. Que tem um monte de traduções, cada um de um homem encarnado. Então, eu, por exemplo, estou traduzindo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, para o português, e eu vejo essas traduções todas, palavra por palavra, né, e comparando e colocando uma linguagem atual, jornalística, que é da minha área, jornalismo, né, da minha coluna no jornal O Tempo. E, então, o que acontece, eu vou dizer o seguinte, a Bíblia contém a palavra de Deus, e não manifestada por Deus diretamente, mas por espíritos evoluídos, e que ela chama de anjos, e anjo quer dizer enviado do mundo espiritual para nós, trazendo mensagens. Então, ela contém a palavra de Deus através da manifestação desses espíritos, porque Deus mesmo nunca se manifestou na Bíblia. E nós vamos nos libertando de vários erros que estão na Bíblia, porque a Igreja Católica mesma hoje diz: a Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens. E os homens estão sujeitos a errar, eles não são infalíveis, né? Então, fica bem claro. E nós espíritas temos uma interpretação assim também da Bíblia. Ela contém uma moral muito evoluída, muito real, e que nós adotamos, e que é a moral de Jesus no Novo Testamento, dos Evangelhos. Agora, do Velho, não, porque lá era uma outra época e as ideias são diferentes, no sentido de moral, no sentido de Deus, né? Aquele Deus vingativo, justiceiro, etc, etc. Agora, nós temos que ver na Bíblia, então, um livro que contém a palavra de Deus, do mundo espiritual, para nós. E essas verdades são para sempre. Essas vão continuar existindo, tanto aqui, quando for um novo mundo de libertação, um mundo de mais felicidade do que hoje, porque hoje é de provas e expiações, até que cheguemos um dia nos mundos ditosos, onde não há sofrimento nenhum, mas essas verdades são para sempre. Ou, usando a linguagem, embora não muito correta, como eu falei, verdades eternas. Tá certo. Verdades divinas. Tá certo, Chaves, essas vão ficar para sempre. O nosso tempo acabou e nós pedimos as suas considerações finais. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Muito obrigado aos nossos telespectadores. Meu abraço para todos eles e que Deus, Jesus, Maria e toda a espiritualidade amiga, maior, nos abençoe. Que assim seja. Quer participar do nosso programa? Ficou em dúvida com alguma coisa? Escreva para a gente, presenca@tvmundomaior.com.br e a gente participa junto. Esperamos você no próximo programa. Até lá!